Estimados irmãos, saudações. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso Master Coach, ou Coaching Espiritual, na forma da administração da Palavra de Deus, que tem como fundamento hoje o livro de 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 1, a capítulo 14, versículo 40. O tema que nos une hoje, que faz esta reflexão, tem como designação os dons do Espírito e o senhorio de Cristo. Então, é sobre isto que nós vamos hoje refletir ou meditar na palavra do Senhor. Este tema encontra-se subdividido em 5 partes. A primeira parte é a diversidade na igreja. A segunda parte é um só corpo de Cristo, mas muitos dons. A terceira parte da reflexão de hoje vai ser sobre o hino ao amor, que o amor é o dom supremo do Espírito. A quarta parte desta reflexão de hoje vai incidir sobre a busca pela excelência, a excelência no serviço. E a quinta e a última parte da reflexão de hoje vai se ocupar sobre a ordem litúrgica e a autoridade, que é a forma como se celebra o serviço no Senhor no templo. Como é que se celebra o serviço litúrgico? Quando se congregam diversos membros em uma assembleia. Em termos de contextualização, o livro de 1 de Coríntios é o terceiro livro do Novo Testamento e, em simultâneo, é a segunda epístola ou a segunda carta escrita, redigida pelo apóstolo Paulo para uma das comunidades que ele fundou. Nesta altura, primeiro vou fazer uma contextualização temporal, espacial, isto é, onde é que isto ocorreu, quando é que isto ocorreu, por que que isto ocorreu, o que que estava a acontecer nesta época que isto ocorreu, para que o apóstolo Paulo escrevesse esta carta, que é a Epístola aos Coríntios. Ok? E por detrás dessa carta tinham várias preocupações que o apóstolo Paulo procurava responder por parte das comunidades. E nós aqui vamos ver uma dessas preocupações, porque toda a epístola, 1 e 2 Coríntios, aborda várias dessas preocupações, mas nós aqui vamos depois olhar para uma dessas preocupações. O que acontece é que no ano 50 antes de Cristo, foi edificada esta cidade. A cidade chama-se Corinto. Okay? Esta cidade de Corinto localiza-se na margem sul da cidade grega, portanto, a sul de Atenas, que é a capital da Grécia, é onde se localiza esta cidade chamada Corinto. Então, aqui nesta cidade, foi uma cidade muito grande. Quando o apóstolo Paulo inicia a sua missão aos gentios, era no cumprimento do que Cristo havia deliberado e orientado aos seus discípulos. Ele dizia que os seus discípulos deveriam ser os testemunhos da verdade. Qual era a verdade? Serem testemunhos de Cristo ressuscitado. Onde? Ele dizia, irem testemunhar a mim, desde a Judeia a Samaria, da Samaria a Roma, de Roma até os confins do mundo. Então, por intermédio do apóstolo Paulo, este foi quem recebeu a unção e a missão, por assim dizer, de ir pregar o evangelho junto aos pagãos. Então, foi o apóstolo Paulo que fundou ou deu início a esta missão. E a primeira cidade que ele foi fundar uma comunidade cristã fora de Israel foi precisamente Roma. Por isso é que a segunda
a primeira carta ou a primeira epístola do apóstolo Paulo é Romanos, é para Roma. E a segunda carta é Coríntios, é para a comunidade de Coríntio. Essa comunidade de Coríntio, como eu dizia, é uma cidade que era cosmopolita, isto é, era uma cidade muito grande e era muito habitada, era uma cidade moderna, dominada pela ciência, e tinha lá várias etnias, pessoas de várias nacionalidades. Tinha lá egípcios, tinha sírios, tinha judeus, tinha gregos e tinha também italianos. Esses eram os representativos dos maiores grupos étnicos de lá. E de toda essa população, portanto, era uma cidade cosmopolita, moderna, nova, altamente habitada, que era dominada pela ciência. De toda essa população, 1/3 dessa população gozavam de plenos direitos, eram aqueles que eram naturais de lá. Outro terço da população de lá eram os que eram já libertos, mas que já tinham sido antes escravizados. E o último terço da população de lá eram escravos. Isto é que formava o universo da população que residia em Corinto. O que sucede é que o apóstolo Paulo, no ano 51, entre anos 51 a 52, após Cristo, ele foi visitar esta cidade, Corinto, e ele foi lá fundar a primeira comunidade cristã lá em Corinto. Isto está descrito no livro de Atos dos Apóstolos, que foi a primeira missão, a segunda viagem dele após Roma. Então, quando ele vai a Coríntios, ele instala a primeira comunidade lá. Existiam alguns judeus cristãos, e ele instala a primeira comunidade, depois ele continua a sua viagem missionária para outros pontos. Então, depois, ele ficou lá, quando ele esteve lá em Coríntios, permaneceu lá por 18 meses, ou 1 ano e meio. Depois disso suceder, ele continuou a viagem, chegou ao seu conhecimento, por intermédio de emissários, que aquela comunidade de Coríntios lá estava a viver algumas dificuldades, alguns problemas, que tinha que ver com o entendimento sobre o Evangelho pleno. E essas diferenças ou dificuldades de entendimento estavam a haver entre a comunidade, estava a causar divisão entre eles. Então, o apóstolo Paulo redige esta epístola, que é chamada 1 de Coríntios, precisamente para dar resposta às preocupações que aquela comunidade manifestava. Eles tinham problemas, um desentendimento entre eles sobre a questão do sexo no casamento, por causa da questão do celibato. Tinham também diferenças a ver com a questão da dispensação e da manifestação dos dons na igreja, para além de outras preocupações que eles tinham. Então, esta resposta em forma de carta que o apóstolo Paulo escreve era para informar a igreja, que são os membros daquela comunidade de Corinto, qual deveria ser a vocação, o posicionamento e também a conduta da igreja, dos membros da igreja e da comunidade a nível de Corinto. Então, como tal, esta carta, esta epístola, foi naturalmente enviada por intermédio de seus emissários do apóstolo Paulo, que foi, no caso, Tito e mais outro, que foram dar entrada e dar a conhecer o que é que prescrevia o apóstolo Paulo, o que é que ele sugeria. Em suma, a resposta que o apóstolo Paulo estava a dar, estava a evocar, era para que eles advocassem a cristocentridade, isto é, para que a igreja fosse conduzida ou edificada tendo Cristo no centro dessa mesma igreja. Então, primeiro aspecto aqui neste trecho tem a ver com a diversidade na igreja. No que concerne à diversidade na igreja, o apóstolo Paulo disse-lhes assim: eu vos escrevo isso para que vocês não continuem ignorantes, para que vocês despertem-se, porque até bem pouco tempo vocês eram arrastados por ídolos mudos.
Mas, entretanto, alguém que é guiado pelo Espírito Santo não pode por si dizer que Jesus seja anátema ou Jesus é o Senhor, a não ser por intermédio desse mesmo Espírito Santo. Então, ele foi um pouco mais adiante, dizendo que, a nível de uma igreja, existe diversidade de dons. Mas essa diversidade de dons, todas elas correspondem ou são manifestas por um mesmo Espírito. Existe diversidade de serviços ou de ministérios, ou se preferirem de igrejas, por assim dizer. Mas todas essas se submetem ao mesmo Senhor, que é Cristo, a questão da cristocentridade. Existe diversidade de manifestações desses mesmos dons, mas tudo isto está sujeito a uma mesma estrutura, que tem a Cristo no centro. Depois ele começou a enumerar aquilo que eram os dons do Espírito Santo. Ele disse que tem diversidade de dons. E neste rolamento que ele fez de 9 dons, é interessante que ele coloca o dom de falar línguas estrangeiras, da interpretação das línguas estrangeiras no fim. Mas ele começa por dizer que existe o dom da palavra da ciência, existe o dom da palavra da sabedoria, existe o dom da fé, existe o dom de fazer milagres, existe o dom da cura, existe o dom da profecia, existe o dom de falar línguas estrangeiras, existe o dom de interpretar as línguas estrangeiras. Ao todo foram 9, mas ele dizia que, independente de existirem diversos dons, cada um com a sua função, mas todos esses dons se submetem ao mesmo Espírito. Foi isto que ele referiu-se no que concerne à diversidade. Ele dizendo que existe uma diversidade de dons numa igreja. Entretanto, ele, quando nos remete à analogia dos dons, é alusão a um corpo. Ele diz, tal como um corpo numa igreja, ele está aqui a fazer uma analogia, a comparar uma igreja com um corpo. Ele disse assim, essa igreja, que é a igreja universal, uma igreja universal, portanto, ela fala de diversidade de dons dentro de uma igreja, porque são diversos dons que são movidos por um mesmo Espírito, ou diversidade de serviços ou de ministérios, mas que se submetem ao mesmo Senhor. Isto é, ainda que hajam diferentes igrejas, ministérios, mas todas elas submetem-se ao mesmo Deus. Então, ele pega essa analogia a de um corpo humano. Ele diz que num corpo, um corpo é constituído por vários membros, e cada membro desse corpo tem uma certa função, mas não existe um membro de um corpo que pode se achar mais importante que o outro membro do corpo, ou que pode a cabeça dizer que não precisa, por exemplo, dos pés, ou não pode a orelha dizer que não precisa, por exemplo, do nariz, porque todos os membros, ainda que os dons pareçam mais importantes ou menos importantes que os outros, são todos igualmente importantes para a função geral, que é edificar uma igreja como um todo. E ele dizia que ainda que os dons que pareçam menores, inferiores, esses são também tão importantes quanto os outros. E depois é quando, referindo-se à questão da diversidade dos membros, ele insistiu dizendo que todos os membros, de uma forma solidária, de uma forma coordenada, eles formam o corpo. Então, aqui na questão do corpo, quero distinguir 2 corpos. Um, que é o corpo em si minúsculo, esse que nós chamamos de corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? São os membros da igreja. Todos os membros da igreja formam o corpo de Cristo com C minúsculo. Mas já é aquilo que nós chamamos do corpo de Cristo com C maiúsculo. Então, o corpo de Cristo com C maiúsculo é a igreja universal, que é constituída pelos membros e mais o próprio Cristo, que é a cabeça.
dessa mesma igreja. Forma o corpo com C maiúsculo. Então, o apóstolo Paulo prossegue dizendo que, ainda que hajam vários dons, mas eu vou vos mostrar um único caminho. É quando ele começa a expandir a sua alocução sobre o amor enquanto um fruto do dom. Temos por um lado os dons, temos por outro lado os frutos do Espírito. Dons do Espírito, frutos do Espírito. E não se diz frutos no plural, diz o fruto. Porque no centro dos frutos, entre aspas, o principal desses frutos é o amor. Por isso diz o fruto do Espírito. Então, ele diz assim, vou vos mostrar um único caminho. E esse caminho é o amor. É quando ele começa a referir-se ao amor como sendo o dom supremo do Espírito. O que é que ele quis aqui dizer com o amor como o dom supremo, se nós estamos a dizer que o amor é um fruto do Espírito? O que ele quis dizer é que os dons do Espírito são carisma. Carisma são habilidades que Deus concede a alguém para que essa pessoa possa manifestar na forma de um serviço ao próximo. E quem manifesta o seu dom ao serviço ao próximo está assim a manifestar ou expressar o amor. Que amor é esse? Estamos a falar de amor ágape. O amor ágape foi a própria revelação de Cristo, de Deus por intermédio de Cristo. Quando Deus envia o seu Filho unigênito para a nossa salvação, esse foi o sinal ou a manifestação de Deus a mostrar-nos esse caminho. Que o apóstolo Paulo disse, agora vou vos mostrar o caminho do dom supremo do Espírito, que é o amor. Então ele refere-se ao amor ágape. E ele começa relatando, dizendo que ainda que haja o dom das línguas, mas se esse dom das línguas não for coordenado, pode levar a um caos. E ele faz essa comparação à questão do metal ou bronze, como é que isto pode se infundir, criando esse caos quando não há o que? Quando não há uma edificação. Ele diz, ainda que haja o dom da profecia, mas este dom por si, ele é imperfeito, a não ser que este dom seja aplicado para a edificação da igreja. E depois ele vai arrolando vários outros dons. Ele começa a descrever o amor, dizer que o amor é intemporal, não é invejoso, não guarda rancor, é paciente, edifica. Ele começa a descrever quais são as características desse amor, do amor ágape, aqui nesta passagem. Depois ele desenvolve mais, dizendo que deveis, por último, procurar a excelência. O que ele quis dizer aqui com procurar a excelência? É que ele diz, devemos procurar estar cheios do Espírito e também estar cheios, por assim dizer, dos dons desse Espírito. Se nós estivermos cheios do Espírito, também vamos estar cheios dos dons desse mesmo Espírito. Mas ele disse, ainda que nós procuremos estar cheios do Espírito, podemos estar cheios desses dons, devemos por último esperar o quê? O dom da profecia. É quando ele começa a desenvolver, ele diz o que é excelência, por que o dom da profecia é excelência? Ele diz assim, que o dom das línguas, ela serve para edificar a si próprio. Por quê? Porque se a pessoa estiver a falar em línguas e não tiver discernimento, o seu espírito vai estar em oração, mas a sua cabeça não vai entender nada daquilo que ele vai estar a orar. E esse dom das línguas é um dom que só edifica a própria pessoa, não edifica uma igreja. E, consequentemente, ele diz que, ainda que nós busquemos os dons, nomeadamente o dom das línguas, devemos, a par do dom das línguas, também rezar ou buscar pelo dom da interpretação dessa mesma língua. Porque, se não houver o dom da interpretação dessa mesma língua, esse dom, a manifestação desse dom da língua, não vai levar para a edificação
da igreja. Isto é, ainda que aquele que manifesta o dom das línguas começa a falar em línguas, não vai edificar a igreja porque as pessoas não vão entender o que ele vai falar. E no que concerne os dons da língua, ele expressa em 2 tipos de dons de línguas. Ele diz o dom das línguas estrangeiras ou língua dos anjos e o dom das línguas aos próprios homens. Isto é, existe aquele dom das línguas dos anjos em que esse mesmo dom, ou essa mesma língua estrangeira, quando ela é falada em público, as pessoas não compreendem, mas existe aquele dom das línguas estrangeiras à própria pessoa, que nem a própria pessoa que está a falar aquelas línguas percebe o que ele está a falar. Então, é quando ele diz que, então, por isso é que, reformando a procura ou anseio pelos dons que nos edificam, ele diz que a excelência ou o dom supremo, o dom excelente destes, é o dom da profecia. Por quê? Ele diz que o dom da profecia, que se processa segundo a interpretação, é guiado pelo Espírito Santo, que ajuda a compreender a própria palavra. Ele, quando é manifesto numa assembleia, as pessoas compreendem. Depois ele dá um exemplo. Ele diz, se estiverem num templo, estiverem várias pessoas a falar em línguas, e entrarem pessoas de fora para dentro desse templo, vão achar que aqueles que estão ali a falar são loucos. Mas, se de contrário, estiverem profetas ou estiverem pessoas a profetizar num templo e entrarem pessoas de fora, ao entrarem e ouvirem aquilo, as pessoas vão logo prostrarem-se com os seus rostos no chão, porque aquilo que vão estar a ouvir vai ser resposta ou vai ser chave para aquilo que são as preocupações ou problemas ou coisas que eles próprios estão a viver ou estão a pensar. E eles logo vão ficar ou vão permanecer ali, naquele espaço. Então, é daí que ele exorta a que se procure excelência. Depois, ele também refere que, a nível do serviço, existem 3 serviços, que é o apóstolo, que é o profeta, que é o mestre, em termos de serviço. E também tem os vários dons por ali descritos e que também estão em concordância com estes serviços. Ele falava do dom de operar milagres, o dom de curar, o dom de ensinar e o dom das línguas. Depois, por fim, ele termina falando sobre a ordem litúrgica e a autoridade. O serviço litúrgico, que é o serviço que se celebra dentro de um templo para edificar uma igreja através da palavra, ela deve observar uma certa ordem, porque Deus não é confusão, Deus não é barulho, Deus não é animosidade, Deus não é emoção, Deus é disciplina, é concordância, é ordem, é cooperação. Então, quando se faz em sede de serviço litúrgico, há uma certa ordem, há uma certa hierarquia e há uma certa autoridade ali naquela assembleia para que este serviço litúrgico possa edificar a igreja. O que ele diz no que concerne a ordem litúrgica? Ele diz o seguinte: se estiverem 2 ou 3 pessoas a falarem línguas estrangeiras, se para além destas não houver alguém, se nenhuma delas que fala língua estrangeira souber interpretar essas mesmas línguas estrangeiras, não tiver uma outra pessoa que interprete essas línguas estrangeiras, então convém que essas pessoas se calem, permanecem caladas. Diz depois de seguida: se nessa mesma assembleia, em sede de serviço litúrgico, estiverem 2, 3 profetas a falarem, quando um estiver a falar, outros devem permanecer calados. E se um ou outro tiver uma certa revelação, um certo entendimento, naquele momento, aquele deve falar. E naturalmente que os outros devem permanecer também calados. Isso para a edificação dessa mesma igreja. E depois ele se refere, por último, à questão do comportamento e o papel das mulheres dentro de um templo, sugerindo que
as mulheres, num tempo em ser de serviço litúrgico, devem evitar colocar questões em meio a esse serviço litúrgico, pelo papel de ajudador, de ajuntor que ela tem relativamente à cabeça que é o esposo. Então, se ela tiver uma dúvida, deve colocá-la ao seu esposo em separado e em casa. Foi esta ordem litúrgica e autoridade da forma como os dons do Espírito podem se manifestar sem provocar um caos. Em suma, e voltando um pouco, recuperando um pouco o que ele havia também exortado à comunidade de Romanos, ele diz que deve haver uma união na diversidade. Por que uma união na diversidade? Porque uma união sem diversidade gera uniformismo. E uma diversidade sem união gera caos. Então, ele exorta para que haja uma união na diversidade, na forma como a igreja, enquanto um corpo representativo de diversos membros, não havendo um mais importante que o outro, porque o doador, que é Cristo, ele atribui os dons em função das necessidades de cada membro, em função da fé de cada um, para a prossecução de um certo fim, e em conjunto todos esses dons ou todos esses membros, eles todos colaboram para poderem prestar um único serviço. Por quê? Porque o Espírito é o mesmo e o Senhor também é o mesmo. Quer sejam diferentes dons, quer sejam diferentes serviços ou ministérios. E por fim também ele advoga sobre a cristocentridade, para que, olhando somente para Cristo, pondo no centro da preocupação da igreja, podem-se evitar diferenças, divisões, separações, intrigas no meio dos membros. Então, tudo isto pode ser ultrapassado quando se coloca Cristo no centro dessa mesma comunidade. Por quê? Porque aqui ele estava a falar da igreja, não no sentido da igreja, no entanto, que uma parede. Ele estava a falar da igreja desde o seu núcleo mais básico, que é a pessoa, que é a família. Então, a forma como essa igreja, quer seja o núcleo inferior ou superior, a diversos níveis, a forma como essa igreja deve atuar, independentemente de que nível ela se encontra, deve ter a cristocentridade, isto é, ter Cristo no centro, como o divisor dessas diferentes águas. E percebendo que se nós formos unidos em Cristo, então todos nós somos irmãos, e todos nós somos membros do mesmo Senhor, que é este Cristo. E aí nós sempre vamos encontrar o quê? Uma união na diversidade. Tendo chegado a este ponto, abre-se a sessão para questões, comentários, dúvidas, sugestões, de forma a podermos desenvolver esta reflexão. Obrigado. Eu tenho uma única questão sobre os dons. Aqui ouvimos falar sobre os dons. Agora, a minha questão é, os dons que se fazia naquele tempo são iguais com os dons de hoje? De prometer alguém milagre e profetizar a qualquer pessoa, ou dizia somente o plano de Deus? Isto quanto aos profetas. Obrigado. Sabemos que temos 21 dons. Os dons que estávamos a falar aí são 21 dons espirituais. Eu quero saber quais são as pessoas que tiveram esses dons. As mais importantes na Bíblia. A segunda é
Por que o amor tudo sofre, tudo crê? Eu gostaria de perceber o que significa o senhorio do Cristo. Qual é o significado do senhorio do Cristo? E também gostaria de saber, para os cristãos de Coríntios, o que o Paulo representava o que representava o Paulo aos cristãos do Coríntios até a escritura desta carta para eles. E também gostaria de perceber se essas escrituras, as escrituras de Coríntios, quando Paulo escreveu para os coríntios, ele designou apenas aos coríntios cristãos ou aos coríntios, ao povo, às pessoas residentes de Coríntios no geral? Gostaria de perceber que as igrejas cristãs que têm o Cristo como o seu... eles devem ter os 9 dons, os nove... Sim, os nove dons citados pelo Paulo, ou só de ter um dom, a igreja já pode ter o seu funcionamento pleno, dos 9 citados pelo Paulo. Os caras têm pilha. Eu gostaria de perceber o que acontece aos dons sem o amor. Eles são retirados das pessoas que foram atribuídas, ou essas pessoas fazem deste dom o que eles bem entendem depois logo de seguida? Olhando para a atualidade, eu gostaria de perceber como é que é olhada a adversidade nas igrejas, no contexto contemporâneo, porque parece que a adversidade atualmente está a trazer muitas confusões nas igrejas atuais. Eu gostaria de perceber como é que é uma questão que todos poderemos responder, outros também depois poderemos discutir. Ainda mais lá em diante, como é que a adversidade é olhada hoje nas igrejas cristãs? Sim, também queria perceber se o Espírito Santo é um dom ou é um estágio, ou posso chamá-lo estágio, não é? Uma coisa que ascende, ou o cristão conquista pela sua fé.
Para fechar, qual é o chamado que tem o Paulo? Porque vimos que ele dirigiu a primeira carta para Roma, a segunda para... Eu gostaria de saber qual é a unção, qual é o chamado, ou o que representa o Paulo como instrumento de Deus na difusão da mensagem aos amados que ele escreveu os textos ou emitiu as suas cartas. O que Deus pretendia transmitir para estas comunidades? Obrigado. Bom, eu tenho uma dúvida e gostava de trazer em forma de pergunta. Bom, no livro de Coríntios, falamos dos dons do Espírito, mas no livro de Efésios fala-se dos dons de Cristo. Qual é a diferença que existe entre dons do Espírito e os dons de Cristo? É o seguinte, eu penso que estive a tentar, estive um bocadinho distraído quando falou-se de Igreja Universal. Eu gostaria de perceber o que é a Igreja Universal nesse contexto da carta redigida aos Coríntios. Estimados irmãos, muito obrigado por estas questões colocadas em sede da reflexão de hoje sobre o tema os dons do Espírito e o senhorio de Cristo. A primeira destas é os dons que se faziam naquele tempo. Estamos a falar de um tempo em que Paulo redigiu esta epístola aos Coríntios. Então, esses dons que se faziam naquele tempo, que estão registrados no livro de 1 Coríntios, são iguais aos dons de hoje? Sim, são iguais. Esses dons são atribuídos pelo Espírito, e este Espírito é o Espírito de Deus. De que forma? Através do batismo pelo Espírito Santo. Então, estes que manifestavam esses dons são pessoas que já se arrependeram, já receberam o batismo pela expiação ou imersão, que é batismo pelas águas, já iniciaram uma caminhada em Cristo e já receberam o selo de Cristo, que é o batismo pelo Espírito Santo. Com o batismo pelo Espírito Santo, ou é o próprio Espírito que começa a operar na pessoa, porque a pessoa aí nesse momento já nasceu em Espírito, morreu pela carne, nasceu em Espírito e passa a viver para Deus. Então, este Espírito começa a operar na pessoa através desses dons, que é o que? Carisma. Que é um carisma, que é uma habilidade sobrenatural, não natural, sobrenatural, que qualquer pessoa reconhece que é um atributo diferenciado, supremo e apreciável no meio das outras pessoas. Mas esses mesmos dons não são para essa pessoa sentir-se sobrenatural e sentir-se superior ou especial ou diferente das outras pessoas. Esses dons, esse carisma, são para essa pessoa usá-los para a edificação da obra de Deus através da manifestação, expressão do amor para o próximo e a Eucaristia. Quais são as pessoas que tiveram esses dons? No texto bíblico, na analogia ou na escatologia do texto bíblico, a dispensação desses dons, olhando para o Novo Testamento, há passagens no Antigo Testamento isoladas que fazem menção à manifestação desse Espírito, quando dizia cheio do Espírito, ou movido pelo Espírito, ou o Espírito de Deus estava com fulano, Beltrano. Mas, voltando, só focando-se para o Novo Testamento, estes dons manifestaram-se primeiramente em sede de festa de Pentecostes, está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, que foi quando Cristo, após Cristo ter ressuscitado, ele conviveu com seus discípulos por mais 40 dias. Depois ele lhes disse
que eles deveriam permanecer mais algum tempo ali em Jerusalém, à espera da promessa. A promessa, ele referia-se à espera do Espírito Santo, para que o Espírito Santo pudesse guiar esses mesmos discípulos, para eles serem testemunhas da verdade. Testemunho da verdade, que verdade é essa? Para serem testemunhas de que Cristo já ressuscitou. Então, estes são os que, no Novo Testamento, houve a manifestação em sede de festa de Pentecostes, quando estes judeus estavam concentrados, estavam unidos em oração e em súplica, naquele local habitual onde eles se reuniam. E através da manifestação, através daqueles sinais que foi um vento, uma rajada, foi o fogo, que foi em forma das línguas que desciam, depois começaram a subdividir, depois eles começaram a profetizar, isto é, a falar língua estrangeira. Aquela foi a primeira manifestação da dispensação dos dons do Espírito Santo aqui no texto bíblico, no Novo Testamento, é resultado em cumprimento do que Cristo havia prometido para os seus discípulos. Então, por que o amor tudo sofre e tudo crê? Porque este é o amor ágape, e o amor ágape tem concordância ou consonância na figura de Cristo. Então, Cristo foi a manifestação desse amor, do amor ágape, na forma de Deus. Isto é, Deus deu este sinal pelo seu infinito amor para com a sua humanidade, para com os seus, que Ele criou a sua imagem e semelhança. Então, por intermédio de Cristo, Deus manifestou esse amor. Então, Cristo é o amor em si. E Ele, por ser o amor em si, Ele veio nos ensinar este amor quando veio reformar a lei. Como? Ele reformou a lei, os 10 mandamentos, num único mandamento, dizendo que amai ao próximo como amais a ti próprio. Então, Ele foi a expressão desse amor enviado pelo próprio Pai, que foi a demonstração do amor para a humanidade, para resgatar a humanidade que estava em queda, estava caída, estava perdida. Então, enviou o próprio Filho para ser a expressão desse amor, e através da sua obra, Ele ensinou-nos esse amor, dizendo que Ele não queria que nós tivéssemos uma circuncisão externa, mas deixou-nos a graça, e a graça era que nós circuncidássemos o nosso coração, infundando a lei no coração, não a lei ser exterior, não a lei ser a forma, mas a lei, que é o amor, passar a ser a expressão desse amor na forma como nós lidamos ou cuidamos ao próximo, através do novo mandamento, que foi a reforma dos 10 mandamentos por um único mandamento, que foi aquele. Então, o que significa o senhorio de Cristo? Senhorio de Cristo, Cristo perguntou aos seus discípulos, o que é que eles dizem que eu sou? Eles dizem que és Elias, dizem que és profeta, dizem que é isto, dizem que é aquilo. E o que é que vocês dizem que eu sou? Tu és o Messias. É uma designação. Tu és o Senhor. É outra expressão. Então, Cristo é em si o Senhor. Por que Cristo é o Senhor? Porque o livro de João diz que primeiro foi o Verbo fez carne, depois essa carne fez-se Deus, que foi o próprio Cristo. Então, Ele, enquanto Filho do homem, Ele e o Pai são um. Ele é o Senhor. Desde o início, desde a fundação, Ele já existia como Senhor. E Ele existiu fisicamente como o Senhor quando veio aqui na face da terra. E Ele ainda hoje prevalece como o Senhor, porque agora ressuscitado já ascendeu e está à destra do Pai, em que Ele próprio é quem é o juiz. Por que Ele é o juiz agora? Porque Ele cumpriu toda a justiça. E Ele tendo cumprido toda a justiça, Ele é o único que tem a vida em si. Então, por Ele ter a vida em si, Ele é o sumo sacerdote, Ele é o Senhor. Para os cristãos de Corinto, o que Paulo representava? Paulo representava o fundador da igreja, porque ele foi quem recebeu a missão de pregar o evangelho para os gentios. Então, ele, enquanto missionário, enquanto apóstolo, ele foi enviado, começou a fazer viagens missionárias de fundação, difusão do evangelho e criação
dessa mesma igreja em vários pontos. E um desses pontos foi o Corinto. Então ele era lá como um fundador, era lá como um pai, como alguém que aconselhava, sugeria, orientava, guiava, não é? Ele que tinha essa autoridade, por ele ser apóstolo. Lembre-se que ali nos Coríntios diziam que há diversos serviços. O primeiro serviço é o que é apóstolo, e o próprio Paulo é apóstolo. Então, apóstolo, profeta, mestre. O apóstolo, a epístola aos Coríntios era para a comunidade cristã ou para as pessoas em geral? A epístola de Paulo aos Coríntios era primeiramente para a comunidade cristã, que era lá que estava edificada a igreja. Para quê? Para a edificação da própria igreja. Quem são essa igreja? Os membros. Para quê? Para que por essa via os membros pudessem não só fazer serviços que fossem agradáveis ao Senhor, que é o culto agradável ao Senhor, mas também por esse lado pudessem ser depois embaixadores para difundir esse evangelho de uma forma contínua, atraindo, convertendo outras pessoas que ainda não conheciam o Senhor a nível da comunidade. Então, primeiramente para os membros da comunidade cristã ali e por via destes para alcançar mais outros. As igrejas cristãs devem ter os 9 dons ou só precisam ter um dom para poderem funcionar? O que as igrejas precisam para poderem funcionar é serem guiadas pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que por si opera os dons. Este Espírito não se diferencia de Cristo, porque uma das perguntas, não sei se há de ser essa, é o que é o Espírito Santo, que tem ligação. O Espírito Santo é o próprio Deus, porque é a Trindade. Deus, enquanto Pai, na escatologia do texto bíblico, ele manifesta-se em todo o texto bíblico. Cristo, idem. Espírito Santo, idem. Mas se nós quisermos destrinçar, podemos dizer que Deus manifestava-se até o envio de Cristo. Quando Cristo vem, Cristo apresenta-se à humanidade como tendo sido enviado pelo Pai e veio testemunhar Ele próprio, veio fazer-se testemunha do Pai, Ele, Cristo. Mas, entretanto, Ele quando foi, Ele disse que convinha que Ele fosse, porque não era para Ele ser terreno, Ele estava de passagem, que Ele vinha cumprir uma missão. E Ele dizia aos seus discípulos que Ele tem que ir, porque Ele tem que voltar para o Pai. Mas, quando Ele voltasse para o Pai, eles, os discípulos, não haveriam de ficar reféns. Haveriam de ficar com o prometido, haveriam de ficar com o mais importante que Ele se referia, que é o Espírito Santo. Então, desde que Cristo parte e em ceia de Pentecostes houve a descida do Espírito Santo em ceia de Pentecostes, desde então até agora é a época, por assim dizer, que a igreja é conduzida pelo Espírito Santo. Quem batiza, mas por sua vez, quem batiza pelo Espírito Santo é o próprio Cristo. Porque Cristo ainda hoje manifesta-se na história das pessoas da humanidade, chamando profetas, chamando seus servos, chamando seus instrumentos. Ele batiza e as pessoas são guiadas pelo Espírito Santo. É isso que ocorre até os dias de hoje. Até a parousia, que vai ser o regresso, o retorno de Cristo. O que acontece aos dons sem o amor? O que acontece aos dons sem o amor vai ser como uma comunidade ou uma pessoa que está cheia dos dons, mas está vazia de fruto. Isto é como aquela comunidade ou aquela igreja ou aquele servo que tendo dom, não usa esse mesmo dom para edificar outras pessoas. Usa aquele dom para proveito próprio. Então essa pessoa que é cheia de dons, mas vazia do quê? Do fruto. Que é o quê? Que é o amor. Então o dom, quando é orientada para o fruto, ela edifica outras pessoas. O que é edificar outras pessoas? Levanta outras pessoas, reviva a fé de outras pessoas. Empodera outras pessoas. O empoderamento entra aí. Empowerment. Empoderamento, batizar com o Espírito Santo, dispensação, edificar a igreja, isso é empoderar.
E o que acontece na contemporaneidade aos dons sem o amor é precisamente isto. Na igreja contemporânea, como é que a diversidade é olhada? Na igreja contemporânea, a diversidade, estamos a falar, no caso aqui dos coríntios, eles tinham, há dois pontos, há duas análises. Uma análise é os problemas que aquela comunidade vivia, que é um problema que até na contemporaneidade existe, esses problemas, que causam divisão a nível da igreja. Essa era a adversidade que existia, mas existe também a diversidade, que era um outro problema que Paulo também alertou, que ele dizia assim, que no que concerne a diversidade dos dons, ele dizia que tem que haver uma cooperação, uma coordenação entre os dons, para não ser como se fosse uma competição, porque os dons, eles devem coordenar, cooperar, porque não existe um que é mais forte que o outro. É quando ele traz o exemplo do que é do corpo humano. Ele diz que o corpo como um sistema, como um todo, para ele poder cumprir as suas funções, os seus diversos membros, eles coordenam entre si. E todos eles formam o corpo. Porque um órgão em si, por si, não é corpo. É somente um órgão. Ainda que ele tenha uma função dele, mas essa função que ele exerce sozinha não edifica o corpo. Somente a união de todos os membros, cada uma com sua função, quando são trazidas em conjunto, formando um corpo, aí sim é que há cooperação e há uma edificação. Então, a adversidade, voltando à pergunta, estava aqui a dizer que há duas análises, né? A questão é como é que as igrejas lidam com a diversidade. Essa que era a questão. Então, no que concerne à diversidade, as igrejas, nos dias de hoje, a igreja aqui em África tem muito a beber da epístola dos Coríntios, porque ela é válida para poder colmatar as adversidades que criam caos, que criam divisões na igreja, evocando a cristocentridade, isto é, evocando e colocando a Cristo no centro da igreja. Quando se coloca o Cristo no centro da igreja, substituindo o homem, o líder, mas colocando Cristo no centro da igreja, porque Cristo é a igreja, Cristo é a cabeça da igreja, Cristo é o corpo com C maiúsculo, porque Ele, sendo o corpo com C maiúsculo, é Ele mais os membros, fazem o corpo com C maiúsculo. Os membros sem Cristo é o corpo com C minúsculo. Ele é a cabeça da igreja. Quando a igreja coloca Cristo no centro das suas preocupações, divisões, adversidades, preocupações, então em Cristo a igreja encontra respostas a todas as preocupações. Por quê? Porque Cristo ele quer a própria igreja. Então a igreja não são paredes, a igreja não são as pessoas. As pessoas são os membros da igreja. A igreja são os membros e Cristo. Isso é o que faz. Então temos que trazer Cristo e colocá-lo no centro da igreja, que é a cristocentridade, para que possamos ultrapassar diferenças de interpretação que sempre vão existir a nível das pessoas. Trazendo a questão dos dons para aqui, é que quando, havendo dons, mas quando não há uma certa ordem litúrgica, quando não há uma certa ordem, e quem é que cria essa ordem? É Cristo. Por quê? Porque o Espírito é o mesmo. O Espírito é o mesmo para os diferentes dons, e o Senhor é o mesmo para diversos serviços ou ministérios. Então, essa ordem ocorre quando, ainda que hajam 2, 3 pessoas que têm o dom de falar em línguas estrangeiras. Então, enquanto umas falam ou uma fala, as outras vão
deixar aquela falar e depois vão aplicar o dom de interpretação dessa mesma língua para poder trazer a relevo o entendimento daquela comunicação entre a pessoa que tem esse dom e o Senhor. Porque quando não houver essa pessoa que tem esse dom, aquela manifestação do dom da língua por si não edifica a igreja, até cria mais confusão, porque até mesmo a própria pessoa nem sequer entende o que ela está a dizer. E isso não edifica, não constrói, não empodera, não educa, não instrui, não adverte. Ok? São essas as funções dos dons. E também o mesmo ocorre para a questão dos dons de profecia. Se houverem 2, 3 profetas, um profeta, quando houve outro a falar, reconhecendo que ele é profeta, porque é o próprio Espírito que lhe diz que ele é profeta, ele fica calado. Porque se os dois estiverem a falar em simultâneo, não há de haver uma coordenação, uma concordância. Então tem que haver uma certa ordem. Essa ordem é operada a nível do Espírito. E quem manifesta essa ordem dentro da igreja é o próprio Espírito, que é o mesmo. Que Espírito? O Espírito Santo, que é o quê? Que é a Trindade. Então, Trindade, Cristo, Deus, todos é um. O Espírito Santo é um dom ou um estágio? Algo que o cristão conquista pela sua fé. Já tinha um pouco antes dito que o Espírito Santo, é Deus, é Trindade, é parte da Trindade. O Espírito Santo é parte da Trindade, não é um dom, não é um estágio, conquista-se pela fé por via do batismo. Fé e batismo. Espírito Santo. O Espírito Santo é participar na plenitude divina. Quem é batizado pelo Espírito Santo participa na plenitude divina e obtém o selo de Cristo em si. E passa a ser orientado ou guiado por esse mesmo Espírito. Já não vive para si. Vive pelo Espírito. Para poder cumprir e implementar o plano de Deus. Porque é esse mesmo Espírito que ajuda a pessoa a interpretar e compreender qual é o plano de Deus. E também, por último, porque esse Espírito é somente dado precisamente porque Deus é que esquadrinha e conhece os corações. Ele só atribui esse dom quando sabe que esta pessoa vai aplicar esse dom para a edificação da sua igreja. Por isso, do mesmo modo que dá, pode tirar. Quando esse dom não é usado para edificar a igreja. Qual é o chamado de Paulo, ou unção, ou como instrumento de Deus na difusão da palavra? Então, o Paulo é apóstolo, o chamado dele é de pregar o evangelho junto a reis, pagãos, judeus, escravos. Então, ele, enquanto apóstolo, a missão ou a unção dele é de pregar o evangelho por todas as nações, como um instrumento privado de implementação, como um instrumento privado de Deus. Porque quando Ananias perguntou a Cristo, mas não é este Paulo que vem perseguir os judeus, ele disse que não te preocupes, vai somente e imponha-lhe a mão, porque eu pessoalmente vou lhe dizer quais são os muitos sofrimentos que ele terá que passar por conta do evangelho. Então, ele é um instrumento de Deus, o apóstolo Paulo. Qual é a diferença entre os dons de Espírito e os dons de Cristo? Então, referia-se que os dons de Espírito está descrito na epístola à comunidade de Efésios, né? Então, dons de Espírito são os dons que operam pelo mesmo Espírito. Qual? Espírito Santo. Dons de Cristo são os dons que operam por Cristo. Mas, quer Cristo, quer o Espírito, fazem todos parte da Trindade. Os dons de Cristo são os dons dele próprio enquanto Cristo, enquanto sumo sacerdote. Então, Cristo, ele leva à plenitude todos os dons, porque ele é quem batiza e atribui os dons. Ele atribui os dons em função da necessidade e atribui os dons em função da fé de cada um.
mas ele em si concentra todos os dons. Então, os dons de Cristo são os dons que pertencem somente a ele. São os dons dele. Os dons do Espírito são os dons que são atribuídos aos membros da igreja para, em espírito, operarem os dons, ou manifestação dos dons para o serviço à igreja. O que é a Igreja Universal no contexto da carta redigida aos Coríntios? Então, a Igreja Universal no contexto da carta redigida aos Coríntios é a igreja com I maiúsculo. O que é a igreja em I maiúsculo? Se nós nos lembrarmos aqui, quando nós falamos da diversidade na igreja, dizia que existem diversos dons, mas todos são voltados para o mesmo Espírito. E existem diversos serviços, ou diversas missões, ou por assim dizer, diversas igrejas, mas todas se submetem ao mesmo Senhor. Então, o que é a Igreja Universal? A Igreja Universal é a universalidade de todas as igrejas cristãs que têm Cristo no centro como cabeça. Então, todas essas igrejas formam a Igreja Universal. A Igreja Universal, que é a Igreja de Cristo, é uma. É a Igreja de Cristo. A Igreja Universal é a Igreja de Cristo, que é o conjunto de todas as igrejas cristãs que têm Cristo no centro. Porque dizia-se que diferentes igrejas são sustentadas por o mesmo Senhor, ou sujeitam-se ao mesmo Senhor, que é Cristo. Então, Cristo é a cabeça de todas as igrejas que têm Cristo no centro. Então, todas as igrejas que têm Cristo no centro formam a Igreja Universal. Ok, posto isto, estas questões, estas lições, esta narrativa, esta reflexão subordinada ao tema, os dons do Espírito e Senhorio de Cristo, encontram disponível na nossa plataforma Facebook, Antônio Sende_Oficial, nosso canal YouTube, Antônio Sende_LDA, e no nosso aplicativo Elo App. Um abraço de luz e até breve.